Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso tema de hoje é comunicação empresarial e gestão acadêmica. Desafios nos novos cenários. Para falar desse assunto, o nosso entrevistado de hoje é Carlos Alberto Vicchiati, que tem 35 anos de experiência na gestão acadêmica e comunicação empresarial. Atua como avaliador do INEP-MEC e do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, além de consultor em rankings universitários e guias educacionais. Destaca-se pela capacidade de formar e liderar equipes em busca de resultados expressivos. Carlos Alberto, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal de podcast. Eu fico honrado com o seu convite, Zenoni, e sempre na expectativa de ajudar e contribuir com os nossos participantes com aquilo que a gente aprendeu ao longo de 35 anos de experiência. E o tema nosso, né, comunicação empresarial e também relacionando esse tema de comunicação empresarial com a parte acadêmica, a parte educacional, né, isso me chamou a atenção quando eu olhei o seu currículo e vi, né, essa conexão, achei super importante trazer para os nossos ouvintes, né, porque me parecia que antigamente estas questões de trazer ferramentas de comunicação para a área educacional parecia algo meio estranho. Parecia que as universidades estavam ali e que o aluno ia chegar, ia se desenvolver, ia sair e não precisava muito o trabalho de informação, de convencimento, de trabalhar o conteúdo da universidade para os alunos. Mas essa realidade me parece que vem se modificando e a comunicação empresarial começa a se tornar uma ferramenta extremamente importante na gestão educacional. É dessa maneira que você enxerga também, Carlos? Sem dúvida, é importante e necessária, né, Zanoni? Eu costumo dizer com alguma frequência, eu tenho 61 anos, a nossa geração, acho que nós somos contemporâneos, Zanoni, a nossa geração viu muita coisa acontecer na área, notadamente de comunicação, não é? E vimos muita coisa tecnológica acontecer na nossa frente que, no primeiro momento, até nos assustava, né? E nós tivemos que aprender com o tempo, no dia a dia, a, não digo dominar, mas ter conhecimento dessas tecnologias, até para que a gente não ficasse longe do mercado, não é? A nossa geração é completamente diferente de uma geração Z, de uma geração Y, não é? Então nós tivemos que aprender, conforme falam no interior, né? Tivemos que pegar o touro à unha, né? Para poder usarmos das ferramentas que se apresentam praticamente todo dia para se fazer gestão, não apenas acadêmica, mas uma gestão empresarial como um todo. Eu aceitei seu convite e te digo o porquê. Exatamente pelo nome provocativo de marqueteiro. Exatamente por conta disso. Porque, veja, eu tenho duas formações, né? Eu sou jornalista, é a primeira formação, e a segunda é bacharelado em Direito. E no jornalismo, eu trabalhei, sim, em redação de jornal impresso e rádio. TV é um pouquinho distante. Dentro do jornalismo, com o passar do tempo, por oportunidade de emprego, acabei me especializando em comunicação empresarial. Foi quando comecei, alguns anos atrás, bastante, a fazer comunicação empresarial para a universidade. Então, eu juntei a experiência que eu já tinha de assessoria de imprensa e instituí, criei um departamento de comunicação nessa universidade, que nada tinha.
Bem, e a partir deste momento da minha experiência de comunicação empresarial, o que eu mais ouvia e continuo ouvindo é que marketing qualquer um pode fazer. E para nós que somos da área, para nós que estudamos e para nós que tentamos fazer um trabalho profissional, acho que você vai concordar, isso nos incomoda. Opa, Dizer que qualquer um pode fazer marketing. Há uma longa discussão de que marketing é ciência, não vamos entrar por aí. Mas, para você fazer marketing, você tem que ter ferramentas. Você tem que analisar, saber analisar pesquisas, fazer pesquisa de mercado, para poder, então, saber para que lado você vai com a sua empresa. Então, aceitei o seu convite exatamente por conta desse nome provocativo, para tentar, a quem nos vê, quem nos ouve, desmistificar essa questão de que qualquer um pode fazer, tá? Eu vejo isso, se posso dizer, até mesmo como um desrespeito àquele profissional que se esmera, não? Em estudar, em estar atualizado e, por que não, de sabermos usar das ferramentas. Volto à sua primeira pergunta, de dizer que se a gente precisa de ferramentas tecnológicas no nosso cotidiano, a mesma aplicabilidade devemos ter. Vou falar um pouco mais da área de educação, que é o meu métier de 30 anos para cá. Há que se saber analisar mercado, entender muito bem qual é o perfil dessa juventude que hoje se apresenta, para nós tentarmos falar a mesma língua desse jovem que vem para um banco universitário. Não é tarefa fácil, porque incutir esse tipo de preocupação na cabeça de professores que já têm seus anos de experiência não é tarefa fácil. Porque, não, eu não preciso da tecnologia para poder me comunicar com os meus alunos. Aham. Continua pensando dessa forma, que você vai ficar para trás rapidinho. Se tivermos tempo, por conta disso, daqui a pouco eu posso contar uma experiência que tive com o uso da tecnologia, eu, em sala de aula. Tá? não, por favor, gostaria de ouvir, já fiquei curioso. Na comunicação, no jornalismo, eu ministro aulas no primeiro e no último ano do curso, né? E notadamente no primeiro ano, você sabe disso, Zenoni, eu ministro a disciplina de teoria da comunicação, que é teoria, que é teoria. Mesmo assim, eu tento mostrar a teoria e praticar com o aluno ali mesmo, tá? E para provocar o debate, com licença, eu pedia para os alunos desligarem celular para provocar debate, né? E me aceitavam. Eu falava, beleza, professor, vamos lá. Um belo dia, eu estava debatendo com a turma e um aluno lá no fundo da sala com seu notebook aberto. E eu falei para ele, meu querido, a gente já combinou sobre isso, tá? Ô, professor, desculpa, o senhor tem razão, mas eu me esqueci, me desculpa. Mas eu quero que o senhor saiba que isso que o senhor acabou de falar aí, o autor A, B e C dizem a mesma coisa que o senhor, que eu acabei de pesquisar aqui. Zenone, aquilo lá me quebrou as pernas, né? Me derrubou. Eu tive que modificar, daquele momento para frente, toda a minha sistemática de sala de aula. Sim. Então, são experiências que mostram o quanto que tecnologia é importante, desde que bem usada, e vem a favor daqueles que a utilizam. E é importante, né, a sua colocação, e ao mesmo tempo tomarmos cuidado também para não entrar
no uso, às vezes, da ferramenta que não estão adequadas ainda à área educacional. Não queremos que o reitor da universidade, o coordenador do curso, seja um influenciador, né? Que tenha uma fanpage, né? Nós não queremos partir para ferramentas e uso de técnicas que é usado no mercado, muitas vezes, comercial, né? Mas, sem dúvida alguma, nós temos que entender que a comunicação, junto aos alunos, junto aos docentes, junto aos parceiros de atividade acadêmica, né? Porque a educação, mesmo dentro de uma universidade, é um grande ecossistema onde tem várias pessoas com objetivos diferentes, com propósitos diferentes, e precisa ter uma articulação, né, uma comunicação que seja adequada, claro, usando propaganda, usando publicidade, usando ações promocionais de marca, usando comunicações dirigidas, usando meios digitais, mais apropriados ao meio acadêmico. O que eu às vezes noto por aí, e que me preocupa um pouco, é essa comercialização excessiva que acaba acontecendo numa área que não é bem isso, né? Pelo menos essa é a minha visão. Não sei como você vê esse assunto. Compartilho da sua opinião, da sua opinião, do seu posicionamento. Hoje nós estamos começando a trabalhar e entender inteligência artificial, não é? Que chega a ser assustadora, né? Aquilo que ela permite. Os nossos alunos de graduação, muitos deles já as dominam há muito tempo. Sim. E que para nós corrermos atrás dessa conhecimento dos nossos alunos, nós temos que correr bastante para tentar novamente falar a mesma língua que eles. A academia, ela está começando agora a entender o quanto uma inteligência artificial pode ser benéfica. Há que se tomar cuidado, não é? Com plágio, etc. Mas, se bem utilizada, como a internet como um todo, se bem utilizada, é uma baita ferramenta para o bem. Tem que saber usar. Porque para o mal é muito fácil, né, de usar, né? Mas a academia ainda está lentamente entendendo essa situação, da necessidade de. Não é tarefa fácil. Eu insisto muito, você usou a expressão parceiro na academia, que são os professores. Não é tarefa fácil, sabe? Fazê-los ver o quanto é necessário e o quanto é importante. Agregar valor com essas ferramentas. A sua proposta é sempre de falarmos de desafios dos novos cenários. Faço uma provocação que há muito tempo faço. Na nossa área, na comunicação, não sei se você concorda, fique à vontade, não existe mais nada de novo a ser feito. Há algos a serem feitos de forma aprimorada, não é? Por que alguns anos atrás os carros japoneses não eram bem vistos? Porque eles não tinham ainda sua tecnologia. De alguns anos para cá, os carros japoneses são referências, né? Porque eles pegavam carros bons de outros países, estudavam e aprimoravam os seus, não é? Faço esse transporte para a comunicação. Não há mais nada de novo a ser criado na nossa área. Aprimorado, sim, com ferramentas, com tecnologia. Não, eu concordo plenamente, né? E é interessante porque muitas vezes nós queremos inventar a roda ou queremos transformar os nossos cursos em cursos fantásticos e que o aluno muitas vezes não está preparado para o básico, para o arroz e feijão.
quer inventar uma série de disciplinas, né? Porque o curso acaba virando um conglomerado de disciplinas, e um curso não é isso, né? Não é um monte de temas unidos num tema maior, né? Tem que ter uma proposta, tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, né? E o aluno tem que ir acompanhando o raciocínio de montagem desse propósito. Eu vejo, enfim, instituições que no primeiro ano dá temas assim, tópicos especiais, estratégias de não sei o quê. E às vezes o aluno não sabe nem o que ainda é uma empresa, não sabe o que é um negócio, não sabe, ainda nem tem, às vezes, ainda mais aluno, você conhece bem, né? Alunos da graduação muitas vezes não está nem no mercado de trabalho ainda, né? Primeiro, segundo ano, às vezes lá no terceiro ou quarto ano que começa um estágio, começa a ter uma conexão com uma empresa, né? Pós-graduação é diferente, nós também damos aula em pós-graduação, já pegamos a pessoa, o aluno já preparado, às vezes gestor, ele vem aprimorar, né? Vem lapidar aquilo que ele já desenvolveu. Mas precisamos entender o processo de desenvolvimento do aprendizado nos diversos campos, em gestão, propaganda, publicidade, né? Auxiliando ele, construindo o raciocínio, construindo os modelos, né, Carlos? Sim, esse fortalecimento necessário. E quando eu falo da gestão acadêmica, com certeza dá para transportar para o mundo empresarial também, né? O que é o mais difícil numa gestão acadêmica que é o que eu trabalho, ou até mesmo numa empresa? Gestão de pessoas. É o mais difícil, não é? Você ter pessoas ao seu lado compenetradas e que literalmente pensem de forma parecida com a sua e que se sintam motivadas para tal, não é tarefa fácil. Por quê? A hora que você tem um grupo de 20, 30, 100 pessoas, são 20, 30, 100 pessoas que pensam diferente. Sim, sem dúvida. E aí, sabe, são inevitáveis atritos, inevitáveis. E você gerir esses atritos é que é um tremendo desafio para aquele gestor e para aquela empresa, qualquer que seja ela. Caso contrário, a sua responsabilidade como gestor também vai estar sendo questionada, né? Porque você não consegue gerenciar a sua equipe. Como é que você vai querer mostrar resultados do seu trabalho se a sua própria equipe não se sente motivada para tal? Né? Exatamente. Então, os desafios eles são diários, não é? E principalmente porque temos que trabalhar com pessoas ao seu lado, né? E que têm suas opiniões. Sem dúvida. E imaginando que os nossos ouvintes, né, entre eles, esteja, enfim, coordenadores de cursos, reitores, tanto de universidades, faculdades, centros de ensino, ou até mesmo de colégios, né, de ensino fundamental, médio, para estruturar esse modelo de comunicação empresarial. Quais seriam os primeiros passos para que ele entrando numa instituição de ensino, em qual grau possa ser, ele comece a estruturar uma atividade? Quais seriam estas atividades importantes? É claro, isso aí poderia se desdobrar em várias coisas, poderia ser até um curso, né, para você explicar. Mas, assim, em linhas gerais, quais seriam os fatores fundamentais para que ele pudesse estruturar uma atividade de comunicação empresarial na instituição dele? Eu não tenho nenhuma dúvida que você tem que ouvir sua base. Você tem que ouvir aquele que está lá na ponta. Numa instituição de ensino, quem está na ponta é professor. É ele que representa a instituição perante um grupo de alunos, não é? Numa empresa, e eu já tive ocasião de trabalhar em empresas grandes, lá atrás, quando fazia jornalismo
empresarial, comunicação empresarial, eu obtinha informações preciosas do chão de fábrica, né? Ele é que estava ali sentindo a necessidade de melhorias. Então, como jornalista, eu aprendi a ouvir muito, né? Ouvir muito. E a partir dos depoimentos, várias foram as vezes que eu então elaborei projetos de comunicação, submeti a apreciação e, se não todos, quase todos deu certo, não é? Agora, demanda tempo, demanda tempo. Você tem que saber também se a sua empresa, se a sua instituição de ensino também vai te dar esse tempo para executar, não é? Não acredito em consultoria, eu acredito em assessoria. É fundamental a diferença, né? O consultor vem, fica 2 dias na sua empresa e depois te devolve uma fórmula de bolo, né? O assessor é aquele que respira a instituição. Está lá assessorando, literalmente o seu assessorado. Olha, não vai por aqui que não vai dar certo, né? Então, não tenho nenhuma dúvida, Luiz, ouvir a base. Para partir disso aqui, você criar um planejamento de comunicação e de execução. Agora, vai depender bastante da empresa onde você trabalha saber que demanda tempo. Não é algo que se vira de um mês para outro. E aí, a partir daí, é claro, vai estruturando, vai buscando as ferramentas necessárias, né, para ir criando. Se vai usar um e-mail, um WhatsApp, aí é mídia, né? Mas aí a proposta já está montada, o planejamento já está estruturado, a mídia só vai ser o que vai fazer a interface, vai levar essas estratégias até onde se deve chegar, né? Perfeito, eu acho que é bem isso. Bom, Carlos, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? É um bate-papo rápido, é um bate-papo para levantar as discussões, as reflexões, né? Estimular que quem está ouvindo possa refletir, possa estudar mais, né? Claro, o objetivo nosso não é nem dar aula, nem fazer um assessoramento, nem consultoria, mas sim levantar estas questões que foram extremamente importantes. Eu acho que a sua contribuição, eu não tenho dúvida que é uma contribuição maravilhosa, porque você está sentindo, você atua, né, numa instituição e sabe da dificuldade, sabe dos desafios, sabe da dificuldade de transformar, né, às vezes, conceitos em práticas, né, operacionalizar tudo isso. Uma coisa é teoria, né? Você vai lá no Kotler, você vai em outros autores que tratam do marketing, você vai ver uma teoria, mas como fazer essa transição e tradução para uma atividade específica, para um setor específico, isso é como você disse, demanda tempo e investimento, não só investimento de tempo, investimento financeiro, mas investimento de pessoas, né? Que tenham habilidades específicas para trabalhar dentro dessas atividades. Carlos, eu só tenho que te agradecer. Eu queria deixar o espaço para você complementar aí alguma informação que ficou faltando do seu currículo, deixar contato. O espaço fica contigo agora. Agradeço, espero ter contribuído, não é? O que eu posso dizer a vocês é que, na experiência que adquiri, eu já trabalhei no Nordeste, já trabalhei no Sudeste, trabalho hoje no Centro-Oeste, aqui em Goiânia, na instituição de ensino a qual eu auxilio dirigir. Eu pude, nessas 3 regiões do Brasil, ver que a necessidade é sempre a mesma: saber fazer boa comunicação, independente do porte da empresa, inclusive. Isso vai demandar sempre que haja muito ouvido e que a pessoa que seja seu interlocutor também aprenda a ouvir. Isso me faz ter muita clareza
do que se precisa sempre. Buscar alternativas, ser desafiado, não inventar a roda, mas fazer com que ela ande, e sempre de forma positiva e proativa. Continue com essa com essa sua provocação, com o nome de marqueteiro, porque vão surgir outras pessoas que também vão contra-argumentar e dizer, olha, não é por aí não, vamos continuar trabalhando de forma profissional, que a gente também consegue fazer comunicação com qualidade. Agradeço muito seu convite e, se me convocar outras vezes, estarei à disposição. Sem dúvida alguma. Eu acho que esse bate-papo estimula a gente a buscar, né, mais informações e estimula também a provocar, né, novos debates. Sem dúvida alguma, o espaço está aberto não só para você, para as pessoas, os professores, os gestores da sua instituição, porque é isso que nós queremos, né? Formar um grande banco de entrevistas com profissionais, assim como você, né? Que tem conhecimento prático, tem conhecimento teórico e pode ajudar essas pessoas que estão começando, professores, novos gestores acadêmicos, novos gestores organizacionais, porque uma instituição é uma organização também, né? Uma empresa e tem que pensar como empresa muitas vezes. Então, sem dúvida alguma, o convite já está feito e estendido para outras pessoas que estão nos ouvindo também. Queria agradecer mais uma vez e dizer para os nossos ouvintes não esquecer de comentar, né, mandar os seus comentários são importantes, deixar o seu like, o seu joinha, que vai, nós vamos percebendo onde a audiência está acontecendo. Todo dia recebo informações de ouvintes que chegam de vários lugares. Estava conversando com o Carlos Alberto antes de iniciarmos, que hoje mesmo, um pouco antes da gravação, recebi um comunicado de uma empresária de Angola, que o canal chega até lá e disse o quanto está sendo útil o canal no dia a dia, né? Eles escutam, eles refletem, debatem com os funcionários. Então, é bacana saber que esses espaços e essas ferramentas atingem tantas pessoas em tantos lugares diferentes. Então, não esqueçam de deixar o seu comentário, o seu joinha e compartilhem, né, com as pessoas que você entenda que também deveria acompanhar o nosso projeto, ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.